Olá! Já parou para pensar que aquele doce que a gente come hoje pode de alguma forma afetar a memória daqui a uns anos? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai fundo numa conexão surpreendente, a do açúcar com a saúde do nosso cérebro. E o mais curioso é que a chave para esse mistério todo não está na cabeça, está no intestino. Vamos descobrir juntos como a ciência está revelando uma ligação que pode mudar completamente o jeito que a gente encara a nossa alimentação. Para começar, vamos direto ao ponto com um número. Olha só para ele. 2,1 vezes. Sozinho, ele pode não parecer muita coisa, mas acredite, o que ele representa é chocante. Esse número é a peça central para a gente entender o tamanho do impacto do açúcar no nosso futuro. Pois é, esse número impressionante vem de um estudo que acompanhou centenas de idosos por vários anos. E a conclusão foi assim, super clara. As pessoas que consumiam mais açúcar tinham um risco 2,1 vezes maior de desenvolver demência. É isso mesmo, mais do que o dobro do risco. É algo muito sério. E a história fica ainda mais específica quando a gente olha os detalhes. Dá uma olhada nessa tabela. Não é só o açúcar de forma geral. Olha o número da frutose, aquele açúcar super comum em refrigerantes, sucos de caixinha, sobremesas. O risco quase triplica. Chega a ser 2,8 vezes maior. Isso mostra que, para o nosso cérebro, existe açúcar, e alguns são bem piores que outros. Tá, mas aí surge a grande pergunta, né? Como assim? Como é que pode um simples biscoito ou um copo de refrigerante causar um efeito tão profundo no cérebro? A resposta para isso é o mais fascinante de tudo. Ela não começa na nossa cabeça. Ela começa em um lugar que a gente está chamando de segundo cérebro. É isso mesmo. A gente vai falar sobre o segundo cérebro que todo mundo tem. O nosso intestino. Parece estranho, mas o que os cientistas estão descobrindo sobre a rede de comunicação que existe ali é tão complexo que está virando de cabeça para baixo tudo o que a gente sabia sobre saúde. Pensa numa super rodovia de mão dupla ligando o intestino e o cérebro. As informações viajam para lá e para cá o tempo todo, sem parar. É por isso que uma comida mais pesada pode mexer com o humor, e o estresse pode dar aquele nó no estômago. Essa conexão direta, conhecida como eixo intestino-cérebro, é a chave de tudo. E não é só força de expressão, viu? Sabe aquela sensação de frio na barriga ou borboletas no estômago quando a gente está com ansiedade ou expectativa? Então, é exatamente esse sistema funcionando. O nosso intestino tem mais de 100 milhões de neurônios. A saúde dele está totalmente amarrada com o nosso bem-estar mental, influenciando tudo, do humor à nossa capacidade de lidar com o estresse do dia a dia. E quem controla o trânsito nessa superrodovia? Um ecossistema vibrante, um universo inteiro que mora dentro da gente, a microbiota intestinal. Pensa nela como um jardim interior, com trilhões de micróbios. Se a gente alimenta bem esse jardim, ele floresce e cuida da gente. Mas e se a gente usa o adubo errado? Pois é exatamente aqui que o açúcar entra na história como grande vilão. Aquele nosso ecossistema delicado, o nosso jardim interior, é extremamente sensível ao que a gente come. E o açúcar? O açúcar pode transformar esse lugar num verdadeiro campo de batalha. Vamos continuar com a ideia do jardim. Uma alimentação saudável é como um adubo de boa qualidade, que nutre uma variedade enorme de plantas benéficas. Já o açúcar, ele age como um superfertilizante, só que para a erva daninha. Ele alimenta justamente os micróbios ruins, que começam a crescer sem controle e a dominar todo o espaço. E essa imagem aqui deixa a diferença, claríssima. De um lado, a gente vê um intestino saudável, um ecossistema em total harmonia. Do outro, o resultado de uma dieta cheia de açúcar, um desequilíbrio que os cientistas chamam de disbiose. É como se o jardim fosse tomado pelas ervas daninhas. E é aí, nesse ambiente, que a inflamação começa a aparecer e a ganhar força. Certo. O problema começa no intestino. Mas afinal, como é que esse problema viaja até o cérebro? Vamos seguir o rastro dessa reação em cadeia para entender o processo todo. Olha só o caminho. Tudo começa com o alto consumo de açúcar. Isso alimenta os micróbios errados e causa a tal da disbiose, o desequilíbrio. Esse desequilíbrio enfraquece a parede do intestino, tornando-a permeável. Imagina uma tela de proteção com vários furos, deixando vazar coisas que não deveriam sair. Essas substâncias inflamatórias escapam para a corrente sanguínea e começam a viagem, adivinha para onde? Direto para o cérebro. E quando essa inflamação chega lá no cérebro, não é um problema pequeno não. É como um fogo lento, sabe? Uma brasa que fica ali queimando, danificando as células cerebrais, atrapalhando a forma como elas usam energia e até ativando a nossa resposta crônica ao estresse.
A longo prazo, esse processo todo está diretamente ligado ao declínio cognitivo e a doenças neurodegenerativas. E o mais incrível é que essa ideia não é exatamente nova. Hipócrates, considerado o pai da medicina, disse há mais de 2000 anos: toda doença começa no intestino. É uma sabedoria muito antiga, que só agora a ciência moderna está conseguindo comprovar com dados, com fatos, mostrando o quão fundamental essa verdade é. Ok, então depois de toda essa informação, o que a gente faz? Qual é a grande lição que fica dessa ligação fascinante entre o que a gente come e a forma como a gente pensa? A mensagem é muito clara. O que a gente escolhe comer vai muito além de calorias ou de sustentar o corpo. É um fator-chave que influencia diretamente a nossa capacidade de pensar e o nosso estado emocional. Cada refeição é uma oportunidade de nutrir não só o nosso corpo, mas também o nosso segundo cérebro, moldando a nossa saúde mental para o futuro. Então fica aqui uma provocação para pensar. Da próxima vez que for escolher o que comer, pare um segundo e se pergunte: se o meu intestino é o meu segundo cérebro, o que eu estou servindo para os pensamentos dele? A resposta pode ter um impacto muito, mas muito maior do que se imagina. Valeu por acompanhar esta análise e até a próxima!